Olá, amigos da leitura. Nós iniciamos hoje as reuniões do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça. Antes, por obrigação legal, eu tenho que fazer uma leitura eu vou colocar no chat também, espera aí que tem alguém chamando. Em alguns momentos eu vou ter que interromper a minha fala para poder atender os chats quando eu estiver falando. Quando for vocês é menos trabalhoso, né? Não coube tudo aqui. Eu estou tendo dificuldade para colocar o texto aqui na íntegra, mas eu vou fazer a leitura do texto, que todos os presentes ficam cientes de que o Tribunal de Justiça poderá, e a Emeron poderá fazer uso das imagens e voz constantes nestas gravações, viu? Nós já estamos gravando. Estas gravações serão disponibilizadas no YouTube apenas na segunda-feira, porque esse final de semana não teremos servidores na Emeron para poder fazer essa parte técnica que eu ainda não tenho acesso. Nas próximas reuniões eu vou estar capacitado a fazer, a subir de imediato, já terminando, já fazer o upload para a plataforma do TJ. Termo de autorização. Os presentes, para todos os fins em direito admitidos, autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação no evento da reunião pelo Clube de Leitura neste dia 15 de dezembro de 2023, assim como autorizam a divulgação de eventuais apresentações em slides sob responsabilidade do Clube de Leitura da Escola da Magistratura e Tribunal de Justiça de Rondônia, ressalvada a referência autoral. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas nos relatórios parcial e final do referido evento. As apresentações audiovisuais no mesmo, em publicações e divulgações disponibilizadas em acesso aberto por meio do portal, dos perfis em rede social e do repositório institucional da Emeron, bem como de outros sistemas de disseminação de informação e de conhecimento e do conhecimento. A autorização nesses termos especificada é gratuita e por prazo indeterminado. Por ser esta a expressão da vontade dos presentes, nada terão a reclamar a título de direito conexos à imagem e à voz. Essa é uma obrigação legal de que todos estão cientes de que o Tribunal de Justiça e a Emeron poderão fazer uso dessas imagens e das vozes constantes aqui. Eu começo por fazer, boa noite aos que chegaram agora recentemente, eu começo por fazer uma referência a C.S. Lewis, que num texto publicado em Cambridge, um experimento da crítica, intitulado O Verdadeiro Valor da Literatura segundo C.S. Lewis, nesse experimento da crítica, traduzido por Rodrigo Rocha da Silveira. E ele traz uma observação sobre o porquê de ler e selecionar, inclusive, algumas leituras, né? Este, até onde sei, é o valor específico ou bem da literatura considerado como logos. Ela nos permite ter experiências outras que não as nossas. Elas não são, assim como nossas experiências pessoais, todas igualmente valiosas. Algumas, como dito, nos interessam mais do que outras. As causas desse interesse são, naturalmente, extremamente variadas e distintas de um homem para outro. Pode ser costumeiro e nós dizemos, é verdade. Ou anormal e nós dizemos, que estranho. Podem ser belo, o terrível, o impressionante, o emocionante, o patético, o cômico ou o meramente provocativo. A literatura dá o entry,
em todas elas. Nós que fomos verdadeiros leitores, percebemos a enorme extensão do nosso ser que devemos aos autores. O homem que se contenta em ser somente ele e, portanto, menos um eu, está na prisão. Meus próprios olhos não são suficientes para mim. Eu verei pelos olhos dos outros. A realidade, mesmo quando vista pelos olhos de muitos, não é suficiente. Eu verei o que os outros inventaram. Mesmo os olhos de toda a humanidade não são suficientes. Eu lamento que os animais não possam escrever livros. Com muito gosto eu aprenderia como são as coisas para um rato ou uma abelha. Com ainda mais gosto eu aprenderia o mundo olfativo carregado com todas as informações e emoção que tem para um cachorro. A experiência literária cura a ferida sem prejudicar o privilégio da individualidade. Existem emoções de massa que curam a ferida, mas elas destroem o privilégio. Nelas, nossos eus separados são agrupados e nós afundamos na subindividualidade. Mas, ao ler boa literatura, eu me torno 1000 homens e ainda assim permaneço eu mesmo. Como o céu noturno no poema grego, eu vejo como uma miríade de olhos, mas ainda assim sou eu que vejo. Aqui, como em louvor, em amor, em ação moral e em saber, eu transcendo a mim mesmo e sou mais eu mesmo do que nunca. C.S. Lewis é o autor de Nárnia, né? E eu acho maravilhoso essa reflexão. Alguns problemas que aí são questões pessoais, né? Mas eu entendo a defesa que ele faz apenas da boa literatura, né? E é nesse aspecto que daí eu divirjo em algumas coisas, mas eu gosto da ideia, e nós temos aqui uma amiga de 4 patas, né, Glaudênio, que deve se empolgar também com a ideia de que um livro escrito por um cachorro teria muitas informações que nós não temos a capacidade de alcançar, nem imaginativamente, né? E então tem essa deficiência, e a leitura sempre vai ter oportunidade de trazer a experiência do outro e de muitos outros, né? E que uma vida apenas não seria suficiente para experienciar. E a leitura nos traz esse poder de vivenciar através da experiência do outro, através da imaginação do outro, né? Vou fazer disso uma rotina de iniciarmos lendo alguma coisa, e aí, como antes de iniciarmos a conversa, eu alerto a todos que hoje eu vou falar um pouco mais do que falarei nas outras reuniões, tá? Nas outras reuniões eu quero ouvir mais e falar menos, mas hoje eu falarei um pouco mais porque a necessidade de transmitir como as coisas se organizarão por aqui, né? Então, antes de nós começarmos a gravação, estava conversando com a Andressa, a Ingrid e o Dr. Barreto, e nós estávamos falando sobre funcionar como um sarau, né? O Dr. Barreto, que tem experiência já com sarais, com outros clubes de cultura, e ele sugeria que teve essa ideia anteriormente, não a aplicou, mas que ela fosse mais abrangente. Estava explicando para ele que as nossas reuniões se darão em 2 reuniões mensais. Daí eu já entro na pauta aqui para poder exemplificar, né? Nós teremos, deixa eu mudar essa apresentação aqui, que daí cabe mais gente na tela, né? Nós teremos 2 reuniões mensais. Essas 2 reuniões será numa primeira terça-feira do mês, nós iremos ler o livro do mês. Esse livro do mês a gente será escolhido. Nós, a partir de hoje, poderemos sugerir os livros que a gente gostaria que fosse contemplado pela lista dos 11 livros, que nós teremos livros de fevereiro a dezembro. Então, essas sugestões virão dos membros, tá? Não será uma sugestão partida apenas de mim. Eu vou fazer a filtragem. Por quê? Porque o clube tem alguns papéis,
e eu concentrei alguns papéis em mim, dado o fato de que até esse momento eu estava só. Agora, graças a Deus, eu vi que tem bastante inscritos e eu fiquei muito feliz, muito empolgado com o número de pessoas. Eu fui pedir a lista agora há pouco para a Fabiana que vai ser a nossa coordenadora no AVA, né, porque esse projeto depende do EAD, da Escola da Magistratura, a disponibilização, todo o projeto aconteceu dentro da escola, né? E a Fabiana estava me dizendo que nós já estamos em 116, que foram os e-mails que ela passou para mim e que eu fiz contato agora repassando o link essa tarde. Então, isso me empolga bastante e me deixa muito feliz com o número de pessoas. Então, nas outras eu falarei menos, né? Era o que eu estava dizendo. Essa primeira reunião nós vamos tratar do livro, como o livro vai emanar do coletivo, e eu vou fazer apenas a seleção e já eu explico como eu vou fazer essa seleção, certo? E na segunda reunião do mês, que vai acontecer na terceira semana, terceira terça, ela vai ser uma reunião mais aberta, em que nós falaremos das nossas leituras, das nossas experiências de leitura, sem muito lista fechada de pauta, igual a gente vai fazer no livro do mês, na primeira terça, certo? Então, nessa segunda, nós teremos mais liberdade de expandir, doutor Barreto, mais para esses outros campos da cultura, né? Para mais informação. E nessa segunda terça, eu quero também trazer convidados para conversar com a gente. Pessoas que são autores, que são disseminadores da leitura, pessoas que disseminam a cultura. Nós temos vários nomes no tribunal, inclusive eu tenho a alegria de estar aqui na reunião o Leandro, que é autor e que já tem experiência já com seminários e tratando com a mídia aí e com o público já há algum tempo. Tem bastante experiência e até já conversei antecipadamente com ele. O Leandro, gratuitamente, com muita generosidade, já disse que ele teria alegria em fazer exposição do livro dele aqui para a gente. Então, em algum momento, a gente vai fazer isso. O livro dele não vai entrar no livro, nos livros, já adianto que ele não entra nos livros do mês, porque o livro dele é mais um livro técnico, né? É um livro que trata de decolonialismo. Então, a gente vai trazer ele para uma conversa e ele, muito generosamente, já se prontificou, se disponibilizando para conversar com a gente. Obrigado, Leandro. Boa noite. E nós teremos esse momento com ele também. E isso acontecerá nessas reuniões da segunda terça, só para dar um exemplo de como acontecerá. Nós temos outros autores também no Tribunal de Justiça que virão. Alguns destes, eu falei agora há pouco, eu não sei se já estava gravando, que eu pedi acesso ao acervo das mostras culturais. Assim que eu tiver acesso, alguns desses autores também do acervo poderão ser convidados, né, e tendo essa disponibilidade, estar com a gente também para conversar sobre a sua obra. Às vezes não tem uma publicação, mas escreve, né? Tem muita gente que escreve, a mostra tem demonstrado isso, né? Então, essas pessoas terão a oportunidade de divulgar isso aqui também. Eu espero ter, assim que eu tiver acesso, eu trazer para vocês também essa informação, de que tenho acesso e começar a trazer os autores da casa para conversar com nós, né? Então, falei de como serão as reuniões. Haverá lista de presença, por enquanto ela ainda não está disponibilizada, eu creio. Fabiana está online, Fabiana? Não sei se a Fabiana está online, que ela ia disponibilizar a lista. Eu não estou com ela, deixa eu ver se está com e-mail. Não está no meu e-mail, não está no chat, então ainda não, e não está no nosso chat aqui do bate-papo aqui das nossas conversas. E a Fabiana também não está aqui. A Fabiana tinha um compromisso hoje às 7 também. Ela ficou de enviar, então hoje nós não teremos a lista.
A lista a lista de presença não tem uma grande finalidade para nós. Por quê? Porque aqui vai ficar registrado os views, vai ficar registrado depois no YouTube também os acessos, né? Então ela não tem assim muito. Mas a escola deseja para controle de assiduidade, só para não é uma exigência de assiduidade, mas para demonstrar nos seus relatórios que o projeto tem viabilidade porque ele tem sido frequentado, tem sido procurado pelos servidores e membros do judiciário, né? Então, essa é a informação sobre a lista. A matrícula, ela importa, ela interessa para nós, às vezes algumas pessoas não vai ter pessoas que vai estar acessando a reunião sem estar com matrícula. Isso é possível, é só eu disponibilizar o link e a pessoa vem. Às vezes a pessoa quer ver como funciona, daí eu vou disponibilizar, não vai ter problema, isso. Mas por que a matrícula é importante para nós? Porque com a matrícula eu vou poder me comunicar, porque daí eu tenho um e-mail. Tendo o e-mail eu posso passar informações a todos, certo? Eu vou passar e-mail amanhã ou por esses dias, formando o grupo de WhatsApp. Daí eu formo o grupo e mando o QR Code por e-mail para essa lista toda. Que daí assim vocês não precisam disponibilizar o telefone aqui no mural. Então daí cada um vai e ingressa no grupo, daí evita que disponibilize aqui, certo? Então para a lista depois eu mando o e-mail para a gente criar um grupo de WhatsApp, onde fica mais fácil a comunicação e mais rápida, mais direta, né? Então, falei da lista, falei da presença. O tempo das reuniões. As reuniões está prevista para ser de 1 hora. Isso não tem a exigência que a gente fique por 1 hora e não tem a obrigação de encerrar em 1 hora também. Ela tem uma previsão de estender até por mais 30% do tempo. Então, ela é abriu a reunião. Se temos conteúdo para poder tratar com os membros, a gente estende enquanto tem. Se chegamos a 1h20, que daí excede, a gente limita em 1h20 e daí a gente procura encerrar no prazo máximo, tá? Por quê? Porque as pessoas têm outros compromissos, né? Então, para as pessoas poderem se programar, primeira coisa, vou procurar e começar sempre às 7 horas. Se acontecer de haver atraso, pode ser por questões técnicas, mas eu vou procurar ter isso como o único compromisso meu nessas datas, para poder eu começar às 7 horas pontualmente. Então, às 7 pontualmente eu inicio, tá? Não por arrogância, mas para que as pessoas que estão colaborando possam se programar, que ali até no máximo 8h20 vai estar encerrado. Possivelmente encerre antes, exceto no dia do livro do mês, porque o dia do livro do mês vai ter bastante assunto, né? Muitas pessoas vão querer se pronunciar. Então, eu creio que no livro do mês a gente chegue ao limite de 1h20, mas encerraremos também em 1h20, certo? E volto a repetir, nesses dias, como no planejamento que eu fiz para a escola e que foi aprovado, eu vou procurar me manifestar menos, mas eu estarei com a programação para aproveitar esse tempo. Então, eu vou buscar me preparar para aproveitar esse tempo provocando discussão entre nós, certo? Mas isso vai acontecer se eventualmente eu não tiver a participação de vocês. Daí eu vou estar instigando, provocando a reflexão e provocando o debate, né? Então, quanto ao horário, é isso que eu tinha a colocar. E sobre os papéis, quais são os meus papéis nessa programação toda? Eu estou como coordenador, terão 2 coordenadores, a Fabiana como coordenadora do AVA, a parte técnica lá, para nós estarmos funcionando, seja através do projeto pedagógico, seja através do suporte técnico, a transmissão, tudo aqui coordenação da Fabiana, certo? Eu vou estar
como outros 3 papéis. Coordenação dos trabalhos, que daí implica toda a parte com a Emeron, toda a parte com os convidados, com o tratamento com vocês também, e as comunicações, avisos todos, isso é parte da coordenação. Terá uma parte de curadoria também, que é essa parte da gente, da escolha dos livros, do debate, e essa pauta do debate que vai sendo, que nós vamos, que estaremos em constante argumentação, isso é parte da curadoria, né? E o mediador, que daí nas conversas que tivermos aqui, como eu disse, eu vou procurar falar menos, e daí eu vou mediar. A pessoa levantou a mão, quer falar, e daí eu vou oportunizar. Um questionamento que houver aqui no chat, eu vou estar acompanhando, que daí eu falando menos eu posso acompanhar as intervenções que possam haver no chat presencial aqui, e daí transmitir para todos essa reflexão, essa intervenção, certo? E estes serão os meus papéis aqui. Então, ficaria como a parte mais de curadoria, de mediação, e um preposto aí entre os convidados e a escola, entre os convidados o clube e a escola, né? Entre os convidados e os membros do clube, e também na questão dos livros. Feito essa explanação sobre como serão os papéis desempenhados aqui, não haverá nenhuma prevalência, assim, quando eu falo que desejo a participação de todos, não haverá nenhuma prevalência no sentido, por exemplo, eu estou preparado para tratar do livro, então eu vou ocupar o espaço aqui. Não. As pessoas que pedirem, olha, eu li, eu gostaria de fazer um apontamento, de fazer só uma reflexão, me avisem, pode avisar no chat, pode avisar no grupo daí que nós vamos ter o grupo, né? Pode avisar em inbox também diretamente para mim, e eu vou franqueando a palavra, porque me interessa mais que vocês falem. Me interessa muito mais que vocês falem. Eu quero mesmo coordenar. Não havendo daí essa intervenção, eu posso intervir, né? Ocupar esse espaço. Assim que pretendo me conduzir. E quanto à lista? A lista dos livros do mês tem sido os maiores questionamentos. Várias pessoas me perguntou, várias pessoas me abordou para falar de como seria, achando que eu já estabeleceria uma lista e que vocês seguiriam a lista que eu estabeleci. Não vai ser assim. Eu pretendo que vocês apresentem uma lista para mim. Como vai ser? A partir desse momento, quem quiser mandar para o e-mail do clube, o e-mail é clube de leitura, @tjro.jus.br. Vocês podem mandar sugestões dos livros que vocês gostariam que constassem. Vai haver sugestões em que a pessoa gostaria que aquele livro figurasse no mês tal. Podem apontar o mês. Por exemplo, março é o mês que se debate, o tema do mês de março é a mulher, né? Então, a pessoa indica um livro e fala, mas eu gostaria que esse livro fosse apontado para o mês tal. Não significa que ele será, mas eu vou, daí, colocar entre os livros daquele mês, para seleção naquele mês, certo? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de março, é uma temática feminina, é uma abordagem sobre os problemas que envolvem o mundo feminino, né? E sobre a luta feminina. Então, a pessoa vai querer que esse livro seja debatido naquele mês, que é um mês especial, um mês que está se discutindo isso. E que enriquece a argumentação, inclusive, né? Nós trazendo um livro que venha contribuir para a reflexão mensal. Deixa eu ver aqui se tem gente sem acesso. Não, todos estão com acesso. Então, é possível vocês fazerem
essa indicação dessa maneira. Como que nós vamos fazer, o prazo que teremos para essas sugestões? A partir desse momento, as pessoas podem já fazer a sugestão dos livros. Inicialmente, quem entrar lá no SEI do projeto vai ver que eu tinha colocado até para que eu exibiria a lista dos livros do mês no dia 8 de janeiro. Mas a escola pediu que, olha, dia 8 é o nosso retorno, se a gente estender isso por mais uma semana, a gente tem a oportunidade de fazer publicidade. Então, acabou que eu acolhi a ideia, que eu achei ótimo, porque quanto mais publicidade, mais pessoas estarão envolvidas, quanto mais publicidade, mais membros teremos e enriquece o debate, né? Então, ficou para que a gente apresente o livro apresente as sugestões entre esse momento, né, dessa reunião, até o dia 13 de janeiro. Dia 13 de janeiro vai ser uma sexta-feira, deixa eu certificar aqui. 13 é numa sexta-feira, num sábado, então nós teremos dessa reunião até esta sexta-feira, lá no mês de janeiro, que é a segunda sexta do mês de janeiro, segundo sábado do mês de janeiro. Teremos até ali. Daí, eu terei até o dia 15, teria o dia 14 e o dia 15, para poder elaborar a lista, certo? Como são só a escolha de 11 livros, né? Eu vou vendo no acervo que já tenho, vou fazendo uma pré-seleção, até chegar na data do dia e eu saber mais ou menos se eu altero ou não a lista com os nomes que surgiram mais recentemente, tá? Então, teremos desse momento até o dia 13 de janeiro para sugerir os livros. No dia 13, no dia 15 eu vou anunciar a lista. Então, no dia 13 de fevereiro, e essa data, 13 de fevereiro, será a nossa segunda reunião. Essa não vai cair numa primeira terça. Por quê? Porque nós precisamos de tempo para ler o livro. Então, essa primeira reunião só vai cair numa segunda terça, mas não prejudica as nossas reuniões futuras. As outras serão nas primeiras terças do mês, tá? Essa caiu, né, no dia 13 de fevereiro, para a gente ter ali pelo menos um mês para ler a obra. Então, vai ser um pouco menos de um mês, mas vai ter um prazo, como nos outros meses, para ler a obra. Porque daí o mês de março também vai ter um mês encurtado, porque vai ter do dia 13 só para até o mês de março vai ser um mês encurtado também, porque vai ter do dia 13 até o dia 5 para ler o livro do mês de março. Então, vai encurtar o fevereiro e vai encurtar o março para que a gente possa elaborar a lista dos livros do mês com a maior participação possível e com a divulgação que a gente entendeu ser necessária. Se a gente joga agora, privaríamos algumas pessoas que ainda não estão nessa lista aqui de uma centena de participar, contribuindo com os livros para ler, com os livros para sugerir. Então, como será essa sugestão? Inicialmente, eu vou fazer uma análise, chegando às sugestões, primeira coisa que eu vou observar vai ser o número de página. Pode parecer um critério burro, mas é preciso limitar o número de página por causa do tempo. Se a gente pegar um livro aí de 400 e poucas páginas, o tempo vai ser curto para muita gente, porque as pessoas estão muito atarefadas. Então, para evitar que tenhamos livros aí calhamaços para leitura, eu estabeleci o seguinte, que a gente pegue livros aí até 360 páginas. Eu peguei até um exemplo aqui com uma revista da escola, com 390 páginas. É um livro que é possível, é um livro com leitura, o tipográfico dela não tão minúsculo que vai exigir 60 dias para ler. É possível você ler um livro com 380 páginas
nesse prazo sem muita fadiga, certo? Então, eu limitaria ali entre 360 e 380 páginas. Eu vou ser maleável nessa questão, porque às vezes é uma obra que todos, que há um clamor dos membros para a leitura, né? Há de vários membros sugerindo a leitura do livro, e daí a oportunidade de eu, para que eu fure essa barreira de 360, indo ali até 380. Espero que isso não os frustre em recomendar obras aí, porque às vezes tem o ânimo de recomendar obras mais numeroso, né, em páginas, e esse estabelecimento acaba por frustrar essa experiência de uma leitura mais imersiva, né, que você entra no universo. Quem lê Harry Potter, quem lê essas sagas, né, que Outlander, né, que tem muitos livros, sabe que a leitura de calhamaço de páginas, ela é prazerosa, porque você acaba entrando naquele universo, você acaba fazendo parte daquele mundo, e isso é prazeroso. Mas aqui nós não teremos como ter essa margem por causa do tempo, né? Nós vamos ter fevereiro e março em menos de um mês para ler o livro. Ó, eu peguei um outro exemplo aqui, que é um livro de 200 páginas. É um livro do autor aqui de Vilhena mesmo. Ó, também com a tipografia não tão minúscula. É um livro, ó, bem pequeno, 200 páginas, tranquilo de ler. Não são obras que eu vá indicar, é só para exemplificação do tamanho do tomo, né? Então, é possível a gente pegar livro aí de 200, 260, 360, por aí. Mas estou aberto à sugestão também, caso esse seja um tema que não traga contentamento, a gente pode discutir isso também, tá? Quanto a se nós vamos adotar só prosa, né? Não necessariamente. Nós podemos... eu acho que nesse primeiro ano a gente deveria se focar na prosa, para que a gente tenha maior envolvimento das pessoas. Mas é uma coisa que a gente pode estender para o verso também. A gente ter livros de poesia, eu particularmente gosto muito de poesia, e a gente ter livros de poesia. E essas escolhas também não se concentrar em livros nacionais. Geralmente, quem tem uma formação acadêmica, às vezes tem muita predileção pelos nacionais, porque os nacionais permitem você está na língua original, e daí uma palavra tem muitas significações e acaba se aprofundando muito na leitura brasileira, né, e portuguesa, da língua portuguesa, né, e tendo mais prazer com isso. Mas é uma coisa que, como aqui nós somos em maior número, é uma coisa que eu também não vou me prender a esse prazer pessoal apenas. Então, nós iremos oportunizar que tenhamos leituras tanto nacional quanto estrangeira, tá? Não vamos nos prender apenas até porque, se nós escolhermos os clássicos mesmo, nós temos muitos clássicos que são, né, de origem estrangeira, né? Então, a gente não pode ter essa barreira. Outra questão que foi bastante perguntado para mim é se seria livros técnicos. Esse clube não tem essa intenção de ser livros técnicos. Como somos da área jurídica, muita gente veio perguntar se seriam livros jurídicos. Então, não será. Nós, através do romance, através dessa literatura em prosa, nós teremos oportunidade de falar de direito, porque você, às vezes, pega... O doutor Barreto quer fazer uma intervenção? Por favor, doutor, pode fazer. Não, alguém levantou a mão primeiro. Desculpa, eu não vi. Eu queria fazer só a primeira observação. O Yoda levantou a mão, eu acho que a Andressa tinha levantado a mão e eu estou aqui. Perdão, gente, eu não estou muito familiarizado. Mas eu estou atropelando por induzimento teu, Hernandes, que eu estava quietinho, não levantei a mão, não.
Eu não estou muito familiarizado com a Não, tecnologia aqui, deixa eu e só eu falar vi uma que agora eu coisa. estou vendo que o Yoda está com a mão levantada. Yoda, me perdoe, viu? É Como o Dr. rapidinho. Barreto fez uma negativa ali, daí eu peguei e falei, Não, eu só estava brincando. É evidentemente que tudo que nós lermos, pela formação, pelo nosso trabalho, acaba caindo em alguma situação ou alguma abrangência de direito. Mas era só uma brincadeira minha. A outra coisa que eu queria observar é o seguinte: é um clube de leitura, e quando o mundo se abriu para mim através das páginas dos livros, muito pobre, a primeira coisa que me encantou na leitura é que eu podia ir para qualquer lugar do mundo igual àquele que tinha dinheiro, ou seja, me tornou igual a qualquer pessoa. Significa, então, que, embora possa ser difícil, mas se for possível, não me chamar de doutor, porque não foi esse o meu nome de batismo, não foi esse que me foi dado. Esse é um clube de leitura. Minha mãe me chama de meu querido, meu filhinho, meu tesouro, e outros me chamam de Zeca, que é o meu apelido, e alguns me chamam de Barreto. Fiquem à vontade, se conseguirem tirar o doutor, para ficarmos num ambiente de igualdade, de democracia, porque foi assim que eu comecei a ler. A literatura me transformou em igual a qualquer pessoa, independentemente de onde eu morasse, de onde eu estivesse. Então, para lá eu fui para Paris, fui para Lapônia, fui para o Oriente, fui para todos os lugares. Era só isso a minha observação, mais nada. agradecido pela intervenção, doutor Barreto. Me perdoe, eu vou ter que readaptar esse costume. Yoda, por favor. Antes de mim, a Andressa levantou a mão primeiro, por, por questão de ordem, que ela fale primeiro. Pode falar, Yoda, pode falar que já até passou o momento, já está tranquilo. Não, Andressa, não passou o momento não, é sempre oportuno. Por favor, faça a sua intervenção. Não, eu só ia comentar, assim, que caso as obras, né, a gente podia usar o momento do segundo dia para indicar leituras também, que às vezes não caberiam aqui por causa da extensão do livro, só para indicação mesmo, era só isso. Perfeito, Andressa, esse é o propósito mesmo, é que nesse segundo dia a gente fale das nossas leituras particulares, sem ser aquele regrado pela pauta da primeira semana. Então, nessa segunda reunião, ela tem esse propósito, olha, nós viremos aqui e daí vamos falar de leituras, como o Zeca Barreto colocou, acertei agora, aquelas leituras classificadas como ruins. Nós já tivemos experiência aqui bastante proveitosas com pessoas com quem eu leio, da gente fazer esse desafio assim. Vamos ler coisas que é condenado pelas críticas, pelos críticos, para poder analisar se a crítica tem razão ou se a gente pode explorar alguma coisa muito proveitosa disso. E foi realmente para negar a crítica, sabe? Nós chegamos a debates bastante ricos com o livro que a crítica renegava. E se a gente for observar ao longo da história da literatura brasileira mesmo, você vai ver críticos como a hora que eu vou falar foge o nome. Você vê um Guimarães Rosa sendo criticado de forma absurda, de forma até às vezes grosseira pelo... Como é que é o nome daquele senhor do cabelo branco, grisalho, que escreveu... na hora que eu vou falar, foge o nome. Que era um poeta famoso, um poeta de renome, mas era crítico em jornais, e criticou obras que se tornaram grandiosas, como Grande Sertão Veredas. Então, é nisso que eu acredito, que a leitura ela vai sempre trazer algum acréscimo, como diz o texto do C.S. Lewis aqui, e eu creio nisso e espero que a gente possa colocar isso em prática aqui, né? Obrigado, Andressa. Yoda, por favor. Você falou, mas ainda estou com dúvida, é que quando a Emeron publicou no portal, a impressão que eu tive é que seria das mais variadas dos gêneros
textuais que estão disponíveis. Aí você falou que somente o aspecto literário, romance, poesia, prosa, me corrija se eu estiver errado, é isso mesmo? Sim, não, você está correto, é questão de variados tipos. O que a gente vai evitar é livros técnicos. Por exemplo, pelo menos para livro do mês, tá? O livro técnico, a gente pode até ingressar nisso, como, por exemplo, eu citei o exemplo do Leandro. O Leandro tem um livro que é voltado para a ciência dele, mas é um livro interessante para toda a sociedade. Então, a gente, em algum momento, o Leandro será convidado a conversar com a gente, porque isso traz acréscimo e, através da leitura, né? Então, é nesse sentido que a gente que nós teremos livros técnicos, e é nesse sentido que nos livros do mês não terá livros técnicos. Então, por exemplo, nós não vamos discutir uma obra de direito, não, nós vamos ter textos de literatura que a gente pode fazer a abordagem jurídica a partir daquele texto. Tem livros maravilhosos, por exemplo, acho que foi Kafka, né, que escreveu o livro O Processo. É muito bacana, é um romance, é bom de ler, esse poderia ser um livro do mês, e que há um debate jurídico nele, né? Colônia Penal, são livros que têm debate jurídico, mas eles não são livros técnicos, eles são romances, tá entendendo? Então, eu penso que nós atenderíamos a maior número de membros se nós adotarmos essa postura, tá? Não, perfeito, eu entendi. Que geralmente a forma com que você expressa no livro técnico é como se fosse uma obra literária de uma determinada... Às vezes tem os livros texto que é simplesmente uma explicação de uma determinada pesquisa, alguma coisa, mas eu entendi o Exato, ponto. A questão dos ensaios, né? Você faz Exato, a questão dos ensaios. Os ensaios, por hora, não, mas a gente pode tratar de ensaio nessa segunda semana. Você sugerir, olha, tem um ensaio legal, mas eu queria debater ele, vamos colocar ele naquela segunda semana do mês? Beleza, a gente trabalha, você divide com algumas pessoas para a gente ter a argumentação, poder sustentar um argumento aqui por uma hora, né? Eu vejo que não é difícil, porque hoje eu estou falando para caramba e a gente já gastou 40 minutos. Então, eu vejo que uma hora realmente vai pegar um livro do mês. Então, esse seria outro ponto, né? Que daí os ensaios teria esse local de exploração, seria mais voltado para os romances mesmo, não teria obras, preconceito com obras de língua estrangeira, né? E quanto às trilogias, todo mundo gosta muito de ler trilogia, eu sou um que gosto por causa, como eu falei agora há pouco, por causa dessa imersão, né? Mas as trilogias, elas são muitos livros. Então, ou a gente tem um livro que permite a leitura daquele tomo, naquele tomo eu ter um entendimento da história e a gente poder discutir ele. Por exemplo, vamos falar, vamos pegar um exemplo de cinema, Matrix. Matrix, se eu pegar o filme 1, a gente consegue tratar de muita coisa da história 1. Mas tem mais 3 histórias. Para a gente tratar de toda a história, o tempo não é possível, né? Então, em caso de sugestão de livros de trilogia, que seja o livro que permita a leitura de um livro e a gente poder debater apenas um livro, sem prejuízo por não conhecer a trilogia completa. Tá entendendo? Daí eu deixo aberto também a contribuição de vocês sobre a pertinência disso, ou a gente já excluir de vez as trilogias. Não é o que inicialmente mas fica aberto para o entendimento de vocês também. Então, esses serão os critérios para a seleção, certo? Eu creio que era o que eu tinha para colocar como forma de condução dos trabalhos futuros, tá? Nós só voltaremos a ter contato em reunião no dia 13 de fevereiro, certo? E a coleta de sugestões já começa a partir de agora até 13 de janeiro.
Alguém levantou a mão? A Miriam, né, Miriam? Por favor, pode falar. Boa noite. Eu já peço desculpa porque eu acabei me atrasando, não consegui entrar, estava com problema aqui, tive que ligar o computador e tal. Enfim, talvez você tenha explicado no começo, se foi depois, e eu tive contato ontem que eu vi, então me inscrevi, não consegui procurar muita coisa. Como que, depois, se não pudesse agora, que talvez por causa do tempo, se depois alguém pudesse me mandar, como que vai ser a questão, assim, vai ser, eu vi que você está falando de um livro por mês, mas vai ter outros livros, outros temas, vai ser tratado num grupo de WhatsApp, parece que eu vi uma... Vai ser, a primeira terça do mês nós trataremos só do livro do mês, certo? Que a gente vai ter, no dia 15 eu vou apresentar para vocês a lista dos livros dos meses. Então, na primeira terça sempre será o livro do mês. Na terceira terça, que é a segunda reunião do mês, daí ela será aberta. Você pode trazer a leitura que você quiser, você antecipa, né, que quer espaço para fala, que você quer trazer uma reflexão sobre uma determinada leitura sua, e daí nós teremos esse espaço de bate-papo sobre leitura. Tá? Eu vou estar sempre preparando algum material para essa segunda terça. Por quê? Porque, de repente, vocês não trazem nada e daí a gente perde a oportunidade de falar de leitura. Então, eu vou estar sempre preparando alguma coisa para trazer nessa segunda terça. E essa segunda terça será a terça dos convidados também, tá? Se a gente, tendo convidado, e eu creio que eu estou muito otimista em relação a essa questão dos convidados, porque o tribunal tem vários criadores, né? Várias pessoas que está produzindo alguma coisa, né? Oi? Deixa eu só complementar minha pergunta. A questão da lista de sugestões, por exemplo, eu perguntei, acho que no privado, eu posso elaborar uma lista de livros que eu sugeriria, eu tendo lido ou não alguma coisa que eu pretenda ler e tal? Pode, exatamente. Você pode mandar uma lista, você pode mandar só um, falar, não, esse livro eu li, eu gosto muito dele, eu queria ter a oportunidade de debater ele, queria que ele tivesse incluso na lista. Alguém mais levantou a mão, doutor? Zeca Barreto, por favor. Não fico preocupado com isso, não. Eu só queria, primeiro, saber se seria possível, porque você explicou bem e tal, mas a gente acaba se perdendo, porque vai divagando aqui, fica... Agora há pouco minha gata aqui também estava querendo participar da reunião e... Ela escutou C.S. Lewis, daí falou assim, não, deixa eu dar a minha opinião. Enfim, mas eu não sei se está no SEI ou não, então se eu estiver perguntando uma coisa que já foi mandada, por gentileza, desconsidere. Isso tudo que você explicitou aí, se fosse possível, eventualmente você encaminhar isso por escrito, por e-mail, para a gente ter mais ou menos um regramento, porque é necessário que exista a regra. Eu só queria fazer uma observação muito rápida. Eu participo, ainda estou inscrito, assisto de um clube de leitura da AMB, e lá é um pouco mais engessado, porque é colocada a obra, convidado, às vezes, o próprio autor, porque eles têm uma condição financeira de chamar, até de pagar para o cara ir lá, esse tipo de coisa. E aí o cara explica, só que é muito engessado. E aí aqueles que estão presentes, eu ainda vou participar com enorme prazer, e eu espero que haja, primeiro, interatividade, que é legal, um ambiente democrático, onde todos possam dar suas opiniões e que haja espaço para todos. E aí, aqueles que se interessarem, eu ainda tenho muito como um sonho, porque quando eu vejo uma criação, sei lá, se eu ler o livro do Leandro, por exemplo, independente de ser um livro técnico ou não, mas às vezes o talento da pessoa expor, uma fotografia, uma música, eu choro, eu não vou ficar mentindo que eu não choro, porque eu choro, eu vejo... Especialmente o do Leandro, viu, doutor? Pois é. As palestras do Leandro são emocionantes. A arte me toma de uma tal forma que eu fico completamente perdido. Então, ainda com o tempo, eu vou começar a provocar as pessoas do grupo para voltar para uma ideia realmente... e o livro, e o clube da leitura tem que ter regras, eu entendo isso, é tempo, é espaço, esse tipo de coisa,
mas dentro do possível eu vou começar a provocar as pessoas para a gente criar um espaço também paralelo, para a gente falar de tudo e de qualquer coisa ligado à arte, à vida, à situação da mulher, o empoderamento, essa machaiada que não consegue lidar com essa nova mulher hoje completamente diferente e que está no seu tempo e tal, a questão da homofobia, a questão do racismo, enfim, uma série de coisas que eu acho muito interessantes, que tem aí um monte de livros, de filmes, de revistas, disso ou daquilo outro. Então, o meu desejo só, até para eu finalizar, e boa noite a todos, desejar a todos um lindo Natal, um ano novo fantástico, é de que a gente não fique engessado. É preciso regras, eu entendo isso, mas porque senão acaba sendo um monólogo, acaba sendo uma coisa muito, muito... me falhou um pouco a expressão daquilo que eu quero realmente dizer. Mas era isso que eu queria dizer, e aqueles que tiverem interesse também por fazer alguma coisa mais abrangente para outras coisas, além do clube de leitura, eu vou estar por aí à disposição. E parabéns, Hernandes, parabéns pela ideia. Eu estou aí, vou estar todos os dias, salvo algum impedimento muito grande, tá bom? Falei demais, muito obrigado. Agradecido pela colaboração, Zeca Barreto. Fico feliz com a sua participação e esperamos ser esse espaço, viu? Essa segunda data foi justamente com esse propósito, a gente ter maior liberdade e evitar o engessamento. E uma coisa que, desde o começo, eu tenho falado lá na escola, tenho falado com quem... eu tive várias pessoas a quem eu devo agradecer muito por isso aqui está acontecendo, né? E eu não vou conseguir numerar nessa oportunidade todos, à medida que a gente fosse encontrando, eu vou colocando algumas pessoas, e uma das primeiras pessoas com quem eu tratei lá no tribunal foi com a Iuna, e a gente discutiu bastante essas ideias, e a Iuna, eu coloquei já de imediato para ela, que evitar o academicismo, né? Porque às vezes se fala, envolve a escola, daí vão criar um negócio acadêmico. Não é esse o propósito. Nós queremos uma conversa com pessoas que gostam de ler e deixar de lado se a pessoa tem uma bagagem para aquilo muito elevada ou não, né? Porque às vezes a teoria atrapalha o ingresso de uma pessoa que não tem tanta teoria, né? Então, para evitarmos que afugente pessoas, a gente evitar o academicismo, né? Eu vou procurar fazer assim, e à medida que a gente for conversando, vocês verão que eu quero mesmo que vocês participem, que vocês ocupem esse espaço. Alguém mais deseja falar? Eu acolho também a ideia do Barreto de que façamos, eu coloque essas regras em pauta e encaminhe a vocês, tá? Então, depois eu vou listar essas condições para escolha e informo a vocês. Não vou dizer que vou fazer isso hoje, mas até na segunda-feira eu encaminho para todos que estão aqui. Se alguém que está aqui não está inscrito, daí inscreva, porque daí eu fico com o e-mail para poder colocar no grupo de encaminhamento, tá? A princípio, eu encaminho para esses que receberam hoje o link para participação. Andressa, pode falar. Até que dia mesmo o envio das obras? Pode, a partir de agora até dia 13. Obrigada. Até o próximo 13, né? Vai ser, então nós vamos ter quase um mês aí para sugerir as obras. Mais alguém? Não havendo mais sugestões, o que eu tinha para falar era isso, gente. Nós já estamos com quase uma hora de conversa. Eu fico muito feliz com a adesão de vocês, com a participação presencial aqui, tendo vindo para essa reunião. A partir de segunda-feira, a escola vai disponibilizar, no link da Escola da Magistratura, vai ter uma playlist chamada Clube de Leitura. E nessa playlist vai constar pela ordem cronológica, né?
os nossos encontros. Então, esse encontro, a partir de segunda-feira, vai estar numa playlist chamada Clube de Leitura, no portal da Escola da Magistratura, lá no YouTube, tá bom? Feliz Natal para todos, que tenha uma virada de ano aí feliz e que tenhamos um 24 muito feliz também, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Espero que a gente se encontre muito e que a gente converse bastante. Espero que seja profícuo. Obrigado, gente. Feliz Natal, gente. Feliz Ano Novo. Feliz Natal para todos. Obrigada, Hernandes. Obrigada a todos. Feliz Obrigado, Natal Claudene. a todos. É bom que a gente vê alguns coleguinhas. Tchau. Feliz Natal.